Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Começando mais um Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço, com a carinha do telespectador da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba, no meu Paranã, gelada que está hoje, nós falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal via parabólica, 2.200 cidades do nosso sinal HD. E por causa do período eleitoral, nós não estamos mais fazendo a transmissão pelo Facebook. Temporário, tá, gente? Temporário. Mas a gente vai conversando aqui pela televisão daquele jeitinho que você gosta. Feito? Feito. Vamos para as manchetes? Fala aí, Ricardo, o que vai ser destaque no programa de hoje? Aqui, ó, taca-lhe pau. Papa Francisco revisa a história da Igreja. A visita pastoral do Papa a Áquila marca as comemorações da Igreja pelos 728 anos da indulgência do perdão celestino. As demandas da Justiça que agora podem ser resolvidas no cartório. Aumenta o número de filhos sem o registro do nome do pai. Os dados mostram que nos primeiros 7 meses desse ano, mais de 100 mil crianças foram registradas apenas com o sobrenome da mãe. E os personagens da nova série de reportagens especiais. Quem são os voluntários dos bombeiros de Joinville? A rotina do Jesus começa cedo. Ele é motorista de ônibus em Joinville. Mas depois que o trabalho termina, o veículo muda e começa uma parte do dia que ele não abre mão. O Evangelizar Informa desta terça-feira, 30 de agosto, já está no ar. Tá bacana, né? Então é o seguinte, vamos começar o programa de hoje indo direto lá para Roma, para o Vaticano. Afinal de contas, nós precisamos entender, compreender um pouco melhor esse aspecto histórico do momento da Igreja Católica. Afinal de contas, o que o Papa Francisco foi fazer em Áquila? O que exatamente essa homenagem que foi feita a um Papa de 600, 700 anos atrás, Celestino? O Jucinei está com a gente e explica melhor essa história pra gente. Vem, Jucinei! A visita pastoral do Papa a Áquila marca as comemorações da Igreja pelos 728 anos da indulgência do perdão celestino. A graça é concedida a todos os cristãos confessados que entram na Basílica de Santa Maria Colemádio das vésperas de 28 de agosto às vésperas do dia seguinte e foi instituída pelo então Papa Celestino V em 1294. Mesmo ano que o pontífice entrou para a história como o primeiro Papa a renunciar voluntariamente ao pontificado. Durante a homilia, Francisco disse que, de maneira equivocada, lembramos de Celestino como aquele que fez a grande recusa. No entanto, ele não foi o homem do não, mas do sim, uma vez que não existe outro modo de realizar a vontade de Deus senão assumir a força dos humildes. É a humildade que nos faz tirar o foco de nós mesmos para nos voltarmos a Deus. Um convite que Celestino deixou a Áquila e ao mundo inteiro. L'Aquila da soli mantiene vivo il dono che proprio Papa Celestino V le ha lasciato. Áquila, há séculos, mantém vivo o dom que o próprio Papa Celestino V deixou à cidade. É o privilégio de recordar a todos nós que, com a misericórdia e apenas com ela, a vida de cada homem e mulher pode ser vivida com alegria. Misericórdia é a experiência de se sentir acolhido, recolocado de pé, reforçado, curado, encorajado. Que esse templo seja sempre um lugar para se reconciliar e experimentar aquela graça que nos ergue e nos dá uma outra possibilidade. Um templo de perdão não só uma vez por ano, mas sempre. Não solo uma volta all'anno, ma sempre, tutti i giorni, sai? Ao final da celebração, o Santo Padre rezou a oração do Ângelus. E abrindo a chamada Porta Santa, renovou o rito do perdão celestino. Nas semanas que antecederam a visita, a imprensa internacional voltou a repercutir rumores que associam a peregrinação do Papa em Áquila a uma possível intenção do pontífice de renunciar ao papado. Foi o que aconteceu com o Papa Celestino V no final do século XIII e, mais recentemente, com o Papa Emérito Bento XVI, que deixou o pontificado aproximadamente 4 meses depois de fazer esta mesma visita. Os rumores ganharam ainda mais força depois da última viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá, que foi bastante empenhativa em função dos problemas de saúde que o Santo Padre tem no joelho direito.
No voo de volta, ele revelou aos jornalistas a intenção de reduzir o ritmo dessas viagens para continuar servindo a igreja, ou, como ele mesmo destacou, pensar na possibilidade de se colocar de lado. Perguntado se ele pretendia renunciar ao cargo como fez o antecessor, Francisco disse que a porta foi aberta pelo Papa Emérito, mas que até hoje ainda não pensou em empurrá-la. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Valeu, Jucinei, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Acredito que agora a gente já tem um apanhado geral do que foi esse fim de semana importantíssimo. Com base em tudo que já foi noticiado a respeito dessa viagem do Papa Francisco, ficamos aqui com a versão do próprio Jucinei apurada lá no Vaticano, de que o Papa Francisco tem sim seus problemas de saúde, é verdade, ele não nega, mas ainda assim não se fala abertamente em renúncia de Papa Francisco, absolutamente. Nós estamos falando isso em função do que já foi publicado nos veículos tradicionais, nos veículos convencionais. E nós ficamos aqui com a apuração do nosso repórter lá no Vaticano. Dito isso, nós vamos falar agora da previsão do tempo. Você viu quando o Jucinei participou? Que bonito que estava por lá, céu azul, verão europeu, né? E aqui é inverno, mas um inverno meio esquisito para algumas partes do país. Quer ver, ó? Vamos dar uma passadinha lá para a região do Ceará, estado do Ceará e a cidade de Milagre. Nossa, que imagem que é essa, Ricardo? Tá caindo uns negócios esquisitos na tela? Não sei dizer não, gente, mas tá um sol lá, temperatura na marca dos 23 graus, céu aberto, tudo azulzinho e tá parecendo uma minhoquinha ali na tela, já saiu já. Agora nós vamos para um outro ponto. Essa é a cidade chamada de Brejo, também fica no estado do Ceará. Tempo aberto por lá, a câmera está num ponto bem alto, está chacoalhando uma barbaridade. Olha a torre ali também chacoalhando, deve estar ventando uma barbaridade. Uma temperatura totalmente diferente do que está acontecendo aqui em Curitiba. Neste momento nós estamos com 9 graus. 9 graus. Está frio, uma barbaridade. A máxima não vai passar muito disso não. Máxima prevista para hoje de 12 graus. E sol? Nada. Nadinha, 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 pelo menos por enquanto. Vamos ver na previsão do tempo como é que fica essa terça-feira no Brasilzão de meu Deus. Acompanhe. O amanhecer ainda começa muito frio em grande parte do centro e sul do Brasil nesta terça-feira e com possibilidade de geada de forma muito isolada no sul de Minas, o que inclui a região da Serra da Mantiqueira. O risco do fenômeno também persiste no estado do Paraná, interior de Santa Catarina e na maior parte do Rio Grande do Sul. E mesmo com a presença do sol nestas regiões, o dia ainda vai ser frio. As temperaturas não conseguem subir muito em Mato Grosso do Sul, mas em Mato Grosso o calor já retorna no período da tarde. Não tem previsão de chuva nos 3 estados do Centro-Oeste e também na região do Distrito Federal. A umidade ainda segue concentrada em áreas do litoral do Paraná, de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e também na região da Zona da Mata. Tem previsão de chuva moderada na região de Costa Verde e também na maior parte do litoral fluminense. O mar ainda fica agitado e com risco de ressaca desde a região de Cananéia até o litoral da Bahia. A frente fria já avança e deixa o tempo instável em Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e também na região de Vitória da Conquista, com chuva que acontece em vários momentos e que podem vir acompanhadas por rajadas de vento de até 70 km por hora. Mas a maior parte do Nordeste ainda segue sem chuva. O risco de temporais também aumenta no oeste do Amazonas e no sul de Roraima. E a chuva acontece em vários momentos. Por outro lado, o tempo ainda segue seco em Palmas e na maior parte do estado de Rondônia. A máxima não passa dos 19 graus em Porto Alegre, mas ainda chega a 35 graus em Cuiabá. Em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 36 graus e na capital Salvador não passa dos 26 graus. Informações sobre o tempo, agora nós vamos de prestação de serviço. Informações importantes que de repente a gente não sabe, não tem conhecimento no dia a dia, sobre aquelas demandas que a gente imagina, por exemplo, que tem que procurar a justiça e que na verdade a gente pode resolver muito bem procurando um cartório, que é muito mais prático, o atendimento menos demorado, é tudo mais agilizado. Então sobre isso que nós vamos falar agora. Então nós vamos para Maringá conversar com a Luciana, que fazia tempo que não participava aqui com a gente, traz informações importantes, porque eu lembro, por exemplo, Luciana, a última notícia que nós demos a respeito disso foi o seguinte: alteração de nome. Eventualmente aquelas pessoas não estão satisfeitas com o nome e antes você tinha que recorrer à justiça, ter uma determinação judicial. Agora não, tudo mais fácil, tudo mais prático aí, ó, onde você está. Onde você está, mulher? Bom dia.
Bom dia, Vilches. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a TV Evangelizar. Então, eu estou bem em frente a um cartório de registro civil para trazer essa boa notícia que vai beneficiar aí milhares de cidadãos, como você falou, que é aí para fazer a troca do nome. E nesse caso, né, troca de nome, troca de sobrenome também. Por quê? Porque a gente tem agora uma legislação que permite, né, que dá mais facilidade aí nesse processo. Como você disse antes, era necessário buscar a justiça, né, ter uma decisão judicial para fazer isso. Mas agora, com essa nova lei instituída, é possível fazer essas alterações aí de nome e de sobrenome nos cartórios de registro civil. Então, vamos explicar um pouquinho melhor para as pessoas que nos acompanham, porque essa lei, ela traz mudanças que beneficiam desde os recém-nascidos. As crianças, né, que os pais registram aí por um acaso, depois se arrependam, não era bem esse nome que a gente queria, eles agora têm um prazo de 15 dias para fazer a alteração desse nome, buscando apenas um cartório de registro civil. Vale lembrar que isso antes não era permitido, a menos que a família buscasse a justiça para ter aí uma decisão, né, judicial mesmo para fazer essa alteração. Agora não. Agora, depois de registrada a criança, os pais têm aí um prazo de 15 dias para fazer a alteração do nome, de sobrenome, enfim. E é importante lembrar que nesse ponto aqui, os pais, ambos, pai e mãe, precisam estar de acordo com essa mudança. Porque se no cartório um dos dois, né, disser que não concorda, então essa mudança não vai ser feita. Mas é importante a gente deixar claro aqui, né, de repente o pai foi lá, contrariou a mãe, registrou com um nome que não estava combinado, aí os dois podem entrar no consenso, ir até o cartório após 15 dias, né, tem esse prazo, para poder fazer aí um registro, alteração no registro do nome da criança. Aí a gente tem também uma alteração muito importante que é para mudança de nomes das pessoas aí já adultas, né? Essa mudança antes, ela só era possível depois que a pessoa completasse 18 anos e esse prazo o prazo para que ela fizesse essa mudança no nome era de apenas um ano, ou seja, ia só até ela completar os 19 anos. Essa nova lei traz essa mudança aí que é a queda desse prazo. Agora não existe mais prazo. A qualquer idade, né, independente se você tem 18 anos ou não, você pode ir até o cartório de registro civil e solicitar a mudança no seu nome. Tanto o primeiro nome quanto o sobrenome, acrescentar o sobrenome dos pais ou retirar o sobrenome de um dos pais, enfim, fica a critério e não precisa justificar, basta apenas que ela manifeste aí o desejo para fazer isso. É bem semelhante ao que já acontecia aí com as pessoas que buscavam fazer a alteração do nome social junto aos cartórios. Então agora todo mundo pode fazer isso de uma forma bem mais fácil, sem precisar passar pela justiça, esperar um longo prazo aí para essa aprovação. E a gente tem uma outra mudança também, que é com relação ao sobrenome, que com a inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo. Agora, né, a lei ela permite que os filhos acrescentem ou retirem o sobrenome em virtude da alteração do sobrenome dos pais. Então, assim, a lei agora ela permite a exclusão também do nome dos cônjuges, né, mesmo com processo de divórcio, sem que haja aí a decisão judicial, o que antes era necessário que houvesse ali uma decisão para que fizesse isso. Então, resumindo, essa lei veio para facilitar a vida dos cidadãos que têm aí um incômodo com o seu nome. A gente tem aí, Brasil afora, várias pessoas que têm nome que causa aí um certo transtorno, né, digamos assim, perante a sociedade. São nomes bem estranhos, esquisitos. Antes, para fazer isso, tinha que esperar completar 18 anos, tinha que passar pela justiça, agora não. Agora é só ir num cartório de registro civil e aí vale lembrar, munido de toda a documentação pessoal, o cartório vai ter um prazo para fazer isso, um prazo no geral de 5 dias. Vai ser necessário fazer o pagamento de taxas e essas taxas elas vão variar aí de acordo com a região do país, de acordo com o cartório, mas é necessário fazer o pagamento de uma taxa. E aí isso está disponível, né, para qualquer cidadão em qualquer um dos mais de 7.700 cartórios de registro civil que existem no nosso país, Vilches. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. E a respeito dessa mudança de nome nos cartórios do estado de São Paulo, essa taxa custa por volta de R$ 170. Aqui no Paraná está por volta de R$ 140. Cada cartório, cada estado tem uma tabela diferente. E eu gosto de lembrar aqui o seguinte, gente, esta lei que até então
fez com que os cartórios desconfiassem ou ficassem desobrigados de registrar um nome diferente de uma pessoa é recente, é de 1998. Mas até então vigorava essa história, a pessoa tinha que completar 18 anos para mudar esse nome. E aí, recentemente, o Estado de São Paulo fez uma lista de nomes reais de brasileiros que foram registrados nos seguintes nomes. Olha cada absurdo. Remédio Amargo é o nome de uma pessoa. Pacífico Armando Guerra também é nome de uma pessoa. Necrotério Pereira da Silva. Sim, tem um brasileiro com o nome de Necrotério. Quer mais? Maria Você Me Mata. É o nome que foi registrado também em cartório e agora essas pessoas podem, se quiserem, procurar um cartório, pagar uma taxa e mudar esse nome independentemente da idade que tenha. Tem um monte, esse aqui é o absurdo. Maria Tributina Prostituta Cataerva. Brincadeira ou não? Você vê quanto tempo a gente leva para avançar nessas questões? Quanto de atraso que a gente tem ainda para recuperar? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais notícias, trazendo estatísticas sobre o número de crianças nascidas no Brasil sem o nome do pai. Já, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 42 minutos com notícias direto de Brasília. Ontem foi aprovado um projeto de lei extremamente importante para quem tem plano de saúde. Vamos à notícia? Vamos às notícias? Vamos à notícia? Vamos. Vanessa, bom dia. Me conta essa história aí. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Brasil. Essa notícia agora, Vilches, traz um alívio para muitas famílias em todo o Brasil. O Senado aprovou nesta segunda-feira proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e exames não previstos na lista da Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS. O texto acaba com o chamado rol taxativo da agência. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, desobrigou as operadoras de pagarem por procedimentos não listados no rol. Em agosto, no entanto, a Câmara aprovou um projeto de lei para reverter essa decisão e dizer que a lista da ANS é apenas exemplificativa e não a cobertura total. Como os senadores aprovaram o mesmo texto que passou na Câmara, o projeto seguirá para a sanção presidencial. Com a aprovação no Congresso Federal, os planos de saúde ficam obrigados a cobrir terapias, procedimentos e medicamentos que estão fora da lista de coberturas do órgão regulador nacional, mediante regras específicas. Na prática, o texto, que ainda precisa desse crivo da presidência, antes de virar lei, acaba com o rol taxativo e o torna exemplificativo, com uma função de referência. Na sessão desta segunda, vários grupos favoráveis ao projeto também acompanharam a votação no plenário do Senado. Essa decisão acaba com a angústia de muitas famílias e entidades da sociedade civil que representam autistas e pessoas portadoras de doenças raras, por exemplo, que relataram que muitos tratamentos foram interrompidos de forma imediata quando teve lá a primeira decisão no STJ, e isso é muito perigoso, porque crianças autistas, por exemplo, precisam de muitas terapias no dia a dia, como fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Agora, esses pacientes têm direito a quantas sessões forem necessárias, Vilches? Olha, né? Nós vivíamos um período de insegurança jurídica, porque a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, tinha baixado uma portaria dando essa causa como ganha para os clientes de planos de saúde. Essa mesma situação foi parar na Justiça. E agora, por quê? Porque não tinha uma lei que regulamentava esses ganhos para quem é cliente. Agora o Congresso foi lá com atraso, mas corrigiu essa situação. É isso que a Vanessa está tratando aqui para a gente, para dar essa segurança jurídica para todos nós, clientes de plano de saúde. Exato. Valeu, Vanessa, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Agora vamos para Joinville. Nós vamos falar daquela nossa série de reportagens especiais que fala do voluntariado e está trazendo essa informação que muita gente desconhecida, que em Santa Catarina, uma cidade de quase 500 mil habitantes, os bombeiros de lá não são remunerados. Fazem esse trabalho por amor a uma causa, trabalho voluntário. É a nossa série especial, gente. Ó a segunda reportagem. Taca-lhe pau. A
rotina do Jesus começa cedo. Ele é motorista de ônibus em Joinville. Mas depois que o trabalho termina, o veículo muda e começa uma parte do dia que ele não abre mão. Eu trabalho 8 horas por dia aqui na empresa Gideon e posteriormente eu vou para o bombeiro e faço minhas horas voluntárias, no meu tempo disponível. Sempre é correria, né? Sempre é cansativo, mas não podemos deixar a população de Joinville sem a nossa mão de obra, né? O Jesus é bombeiro voluntário há 19 anos. Uma paixão da infância que se tornou realidade. Ele é o voluntário que mais fez escalas em 2021. Foram 2.400 horas de trabalho recompensadas com uma bela homenagem da corporação. É sempre emocionante, né? Cada ano é diferente, então é sempre emocionante saber que ser reconhecido pelo seu esforço feito no ano. E equilibrar vida pessoal, profissional e o voluntariado também faz parte da rotina do Rafael. Há 5 anos se tornou bombeiro pela influência de amigos. Hoje, além de administrar a própria empresa, coordena a Regional Oeste da corporação. A partir do momento que tu ingressa na corporação, o mínimo que tu tem que fazer são 24 horas por mês, né? Então tu pode dividir essas 24 horas em plantões de 12 horas, em plantões de 6 horas, né? Como eu já sou da coordenação, eu tenho uma meta um pouco mais ousada, que são mais horas por mês, né? São 84 horas. Além das minhas horas que eu dedico diretamente na corporação, tem os bastidores que a gente fala, né? Então a gente faz uma logística, busca um mantimento no centro, leva para a regional, né? Busca um equipamento numa regional, leva para outra. Então assim, o nosso tempo a gente vai dividindo não só no operacional, como parte de gestão também das unidades, da regional. E permanecer nessa missão só é possível com muito apoio. Eu só consigo conciliar, né, as 3 funções, né, junto com a família, com a empresa e com o bombeiro, graças ao apoio da minha família. Eles são bem compreensivos, né, e me permitem que eu consiga dedicar esse tempo. Em 2021, os bombeiros voluntários de Joinville prestaram mais de 186 mil horas de serviços para a comunidade. Atenderam quase 10 mil ocorrências. Mas sabe o que não tem medida? A dedicação deles. E nesse dia a dia de desafios, é mesmo a dedicação que conta. O Johnny decidiu ser bombeiro há 15 anos, quando a filha se engasgou e ele não sabia o que fazer. E se na época ele tinha dúvidas sobre como proceder, hoje não tem mais. Ele coordena um dos principais programas da corporação e se especializa em APH, o atendimento pré-hospitalar. Hoje eu sou coordenador do projeto Bombeiro Mirim. É um grande desafio, né, combinar as 2 tarefas, ser coordenador de um projeto tão grande, tão bonito e tão importante para a nossa cidade e também fazer as minhas atividades aqui como bombeiro voluntário. Eu atuo em algumas frentes de trabalho na corporação, né? Uma delas é o APH, tem algumas ferramentas que eu trabalho aqui dentro e que são especializações que o bombeiro vem buscando mesmo depois de formado, né? E uma das filhas do Johnny já está seguindo os passos do pai. Eu entrei no projeto Bombeiro Mirim, que era um negócio que eu via, que eu achava legal, era interessante, assim, era ser bombeiro, mas ainda criança. E eu entrei na banda, que foi onde eu realmente me apaixonei, assim. Aí eu fiz o curso de formação no ano de 2021, o 35º turma. E eu me formei no final do ano com a 2ª melhor nota da sala, assim. Aí esse ano, assim, eu tô terminando os estágios, traz aquele senso de realização, sabe? De ser parte de algo, assim, de fazer parte de um todo. E isso eu aprendi realmente vendo meu pai e depois aprendendo com o tempo, né? E para mim é uma recompensa muito gratificante poder acompanhar ela, né, todo o curso de formação, a gente poder tirar plantão e na mesma viatura vai ser uma realização para mim também. 3 histórias diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto. A missão de salvar vidas sem esperar nada em troca. E a gente está ali disposto e preparado para ajudar as pessoas sem conhecê-las, sem saber o que vai acontecer. Então quando a gente vai para o plantão, que a gente está lá na unidade, ali, a gente está a postos e esperando se acontecer algum chamado. A gente não deseja que aconteça esses chamados, porque pode ser uma coisa muito grave, pode ser uma coisa mais simples, né? A maior recompensa é de tu ter um autodomínio na hora de uma ocorrência, uma situação tão trágica assim, e tu ser um alívio para as pessoas que precisam. Acabou não.
vamos falar muito mais sobre o trabalho desses bombeiros voluntários lá de Joinville, porque além de bombeiros, são também fazem o trabalho de resgate. Sim, acidentes de trânsito, são eles que atendem. E vai ser o tema das futuras reportagens que nós vamos mostrar para vocês ainda aqui no Evangelizar em Forma. Feito? Feito. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informação e notícia. Vê um café aí para mim, dá esse daqui, ó. Isso, esse aqui quentinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. – 8h56, Evangelizar em Forma de volta, agora para fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil. Informa na cidade, taca-lhe pau. A imagem registrada em São Paulo é feia. Um carro capotado, de rodas pro ar na rodovia. Mas está tudo bem com a cantora Paula Fernandes, que divulgou o acidente ocorrido com ela e o namorado, na rodovia Castelo Branco. Ela disse que o capotamento aconteceu depois de uma batida com outro carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido gravemente. Do Guarujá, no litoral de São Paulo, vem essa triste notícia e também um alerta. Uma senhora de 76 anos caiu do apartamento onde morava neste prédio. Segundo a polícia, ela colocou parte do corpo para fora para fazer a limpeza dos vidros. Acabou escorregando e caiu do nono andar. Praias do Recife amanheceram com essa bola escura, preta da areia. Segundo ambientalistas, é óleo. Vestígios foram encontrados em 5 municípios de Pernambuco e também numa praia da Paraíba. Essas bolotas foram encontradas em maior quantidade em Porto de Galinhas, uma das praias mais procuradas por turistas. Está em São Paulo, o mirante mais alto do Brasil, nós já informamos. Essa vista privilegiada de uma sacada de vidro de um prédio a 150 metros de altura. Mas olha só o que aconteceu. A estrutura rachou. A administradora informou que não é nada grave e que os passeios continuam acontecendo normalmente. Sobre a rachadura, não soube dizer o motivo. Mas ontem já veio a notícia de interdição desse mirante aí. Ninguém vai ficar podendo pisar lá no vidro rachado para poder ver o que tem vontade de enxergar. Deus me livre e guarde, tá louco. E depois dessa, o Evangelizar em Forma desta terça-feira termina aqui, gente. Coladinho com a gente, vê o programa Com a Palavra. Voltaremos amanhã, 8h20 da manhã. Feito? Feito. Uma abençoada terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!